O habeas corpus preventivo pode ser recebido como habeas corpus liberatório? A gente sabe que existem duas formas essenciais do habeas corpus. O habeas corpus preventivo, que é aquele habeas corpus onde há um risco, uma ameaça à liberdade de locomoção de alguém. E nós temos o habeas corpus liberatório, quando efetivamente aquela situação de ofensa à liberdade já se concretizou. Então, nós não queremos mais proteger alguém de ter a sua liberdade cerceada. Nós queremos efetivamente que esse cerceamento à liberdade seja cessado, seja encerrado. Mas há situações, há possibilidades de que o habeas corpus, por exemplo, inicialmente tenha sido impetrado de forma preventiva, diante de um risco de prisão efetivo, e essa situação jurídica tenha mudado. Um caso bem interessante que chegou ao STF em 2008 narra exatamente esse contexto. O indivíduo tomou conhecimento pelos jornais de que ele estava na iminência de ser preso, impetrou um habeas corpus preventivo junto ao Poder Judiciário e, no curso do andamento desse habeas corpus, a sua prisão efetivamente veio a ser decretada. Então, nós poderíamos dizer que o habeas corpus preventivo perdeu o seu objeto, não pode ser mais julgado? E a resposta é negativa. O Poder Judiciário, fazendo uma análise ampliativa, porque se o habeas corpus tem como objetivo proteger a liberdade de locomoção e agora efetivamente ela foi cerceada, o Poder Judiciário pode sim fazer uma análise desse habeas corpus. É quase como se houvesse uma conversão de um habeas corpus preventivo para um habeas corpus liberatório. Ao invés de se exigir que o paciente tenha de ingressar com um novo habeas corpus, numa nova modalidade de habeas corpus, aproveita-se aquele caso anterior. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também há posições nesse sentido. Por exemplo, no caso da execução penal, havia-se ali um receio de que um determinado direito da fase da execução penal fosse negado e, de fato, isso se confirmou. E o próprio STJ analisou o mérito do habeas corpus não mais como habeas corpus preventivo, agora sim como habeas corpus liberatório. Uma situação bem interessante que demonstra, mais uma vez, a amplitude do debate e da análise do habeas corpus. Há autores que falam que isso seria uma espécie de fungibilidade, mas eu não concordo com essa posição. Fungibilidade é se utilizar de um recurso equivocado, mas que pode ser aproveitado como se fosse o recurso correto. É o que a gente verifica no processo penal, por exemplo, em relação à apelação e o recurso em sentido estrito. Primeiro que habeas corpus não é recurso para se falar em fungibilidade. E no segundo momento, aqui não houve um emprego de um habeas corpus equivocado, no caso, o habeas corpus preventivo. Havia naquele contexto um receio de cerceamento da liberdade de locomoção. Então, naquele contexto, era o habeas corpus preventivo um instrumento equivocado. Mas diante de uma mudança fática posterior, aquele habeas corpus preventivo já não seria mais adequado, mas não por um erro da impetração, e sim, volto a dizer, por conta de uma mudança da situação de fato, da situação jurídica do paciente, que agora não está mais em risco de ter a sua liberdade de locomoção ameaçada, mas quando ela efetivamente já veio a ser atingida. Um tema bem interessante envolvendo a jurisprudência criminal.